Joaci, a tribuna chega aos 50 anos. Há muito o que comemorar? Eu tenho 50 anos para comemorar. Inclusive o primeiro ano, o único. Aliás, os 9 primeiros meses, os únicos de que eu não participei na gestão da tribuna, mas foram também objeto de grande alegria, porque a sua criação partiu de um amigo muito querido e que eu admirava com todos os valores que ele possuía, que foi Eumano Castro. E depois, a partir de julho de 70, portanto há 49 anos e 3 meses, eu estou ligado de um modo ou de outro com a Tribuna da Bahia e extremamente feliz com as diferentes fases por que passou a Tribuna da Bahia, todas elas muito dignificantes do papel que compete ser executado por um veículo de comunicação social e que deve ter como objeto primeiro defender os valores e os princípios da sociedade onde está inserido. A sua história se confunde diretamente com a história da tribuna. Como você avalia a sua chegada e a sua saída do jornal? Olha, eu cheguei no momento da ditadura máxima, né? E aquilo foi um modo de responder a um desafio, inclusive porque havia a pressuposição, para não dizer preconceito, a crença, de outro modo, lastreada na experiência prática, de que os veículos de comunicação brasileiros sempre estiveram condicionados a interesses materiais dos seus proprietários. Como eu era empresário e sempre fui orientado por uma aura de independência, eu fiz um cálculo e concluí que eu poderia viver sustentando o déficit da tribuna a vida inteira e que, portanto, eu não teria por que sucumbir. E isso aconteceu. A tribuna sempre foi um órgão inteiramente independente, até no tempo da ditadura, do mando militar, por inúmeros momentos que poderei relatar, e nacional, e do governo do Estado da Bahia, quando nós tivemos a oportunidade de enfrentar os anos duros de Antônio Carlos Magalhães. Como era a sua relação com o Eumano Castro e o Quintino de Carvalho? Quais as principais características deles dois? Eles eram duas pessoas extremamente diferentes, mas intercomplementares, né? O Quintino era o técnico, jornalista por excelência, e Eumano era o Dom Quixote de La Mancha. Aconteceu até um episódio, num documento ou num depoimento histórico como esse, muito importante, né? Que em outras circunstâncias eu também vivi na minha vida. Eumano começou a se queixar de desobediência do Quintino, do seu comando como diretor do jornal. E um dia, numa reunião de que eu participei, Eumano declarou uma orientação do jornal relativamente a uma determinada matéria. No dia seguinte, a matéria saiu exatamente o contrário da recomendação do Eumano, que era uma pessoa muito impetuosa, chegou ao jornal e subiu do 2º para o 3º andar com um revólver na cintura. Meu Deus. E entrou na redação. E lá não encontrou Quintino. E nunca o encontraria. Porque Quintino já estava hospitalizado, com câncer no cérebro, do qual viria a falecer. O que é que aconteceu? No instante que Quintino conversou com Eumano, ainda que fisicamente aparentasse um estado de normalidade, na realidade, a sua saúde mental já não tinha condições de detectar. Portanto, aquela atitude de reação natural do Eumano não era contra um insubordinado que resolveu enfrentá-lo, mas de uma pessoa que estava padecendo de uma doença da qual ele sequer tenha conhecimento. Essa lição serviu muito para mim no sentido de dizer que nós devemos ter muito cuidado quando nós tivermos que examinar comportamentos de pessoas que em determinado momento assumem uma postura excessivamente heterodoxa, inteiramente distinta
do percurso da sua biografia e das expectativas que ela pode julgar. Durante esses 50 anos, você deve ter vivido histórias muito fortes e muito difíceis na tribuna. Que ponto ou quais pontos você colocaria como os pontos de maior tensão vividos ao longo desse período? Se eu for lhe contar todos os episódios, então teríamos que multiplicar essa entrevista por várias outras. Mas eu vou citar duas. Uma delas, quando em 1976, o general Walter Paes, que era o comandante da Escola Superior de Guerra, e porque tinha lutado na Itália pelos critérios militares, era a mais alta patente militar do Brasil. Eu havia chegado de um curso em Stanford, ele conversou comigo aqui na Bahia, e me fez o convite para cursar a Escola Superior de Guerra. Eu disse a ele que achava difícil porque, pela posição de defesa das liberdades que eu assumia no jornal, o SI não permitiria isso. Você está inteiramente enganado, eu não sou espada virgem, eu sou a maior autoridade deste país, quem é que vai duvidar? Vou lhe dar a empregada que eu tenho, ele ia se aposentar em seguida, na Escola Superior de Guerra para ser a sua empregada lá no Rio de Janeiro, e portanto alugue um apartamento lá perto do Rio de Janeiro, etc. E eu fiz, e fui para o Rio. E o tempo passou, os nomes saíam no Diário Oficial, e o meu não saía, até que ele me chamou em particular, pedindo que eu comparecesse à Praia Vermelha, sem a minha mulher, que ele queria ter uma conversa particular. E lá, ele me confessou que ele estava a ponto de romper de maneira brusca com a hierarquia militar, já que ele era subordinado no início da guerra ao presidente da República, porque o meu nome tinha sofrido um veto intransponível do SNI, simplesmente porque eu tinha assinado um manifesto contra a disposição do presidente Geisel de caçar o deputado Chico Pinto, que tinha feito um discurso criticando o presidente da República por ter recebido o Pinochet logo depois da queda do Allende no Chile, com muitas festas. E Chico Pinto, com um plenário vazio, fez um discurso, isso pertence à história, e eu assinei o manifesto. Fiz até uma mudança, sugeri a Jorge Amado, Jorge Amado acolheu. Eu fui o único empresário brasileiro que assinou. Mas que não adiantava ficar atacando, se a gente queria defender o Chico Pinto, ficar atacando o presidente da República, defender a liberdade. Foi feita a mudança. Mesmo assim, não houve jeito. Mas isso era péssimo, eu era empresário. Aí, com a participação de o general Gomelino Couto Silva, foi marcado uma entrevista minha aqui na Bahia com o general, comandante da 6ª Região Militar, que era tido como o nome mais top da linha dura. E Walter Pinheiro, o meu sucessor na tribuna, recentemente convidado por mim para vir trabalhar, ele até quando eu fui para os Estados Unidos fazer um curso em 75, levei-o ao Hospital Português, e Elmano, que estava no leito, do qual não sairia, conheceu o Walter no leito. Walter não tinha a menor ideia que iria ficar na tribuna da Bahia, ele veio para compor o grupo e outras atividades. Então eu fui com o Walter Pinheiro ao comando da região militar. E lá chegando o Walter, que é um lorde, como sempre, estava de paletó e gravata, e eu de camisa esporte. Eu disse, você de camisa esporte? Quando a gente vai conversar com uma autoridade que acha que está numa posição de mando, a gente tem que baixar um pouco a bola. Se eu vou de paletó e gravata, ele já vai achar que já está possível, eu vou de camisa esporte. E aí entrei. E lá ali na Moraria, e quando ele me recebeu, o general Adilson de Castro, eu em pé, ele disse, vamos sentar, por favor. Eu disse, olha, general, antes de sentar, eu quero colocar uma premissa. A premissa é o seguinte, o senhor, nós estamos no regime ditatorial, não senhor, nós estamos no regime democrático. Não vamos discutir isso, porque já vimos, estamos vendo que nós temos avaliações distintas sobre a mesma natureza. Do ponto de vista factual, o senhor é a maior autoridade do Estado da Bahia, acima do governador. E eu sou um simples cidadão. Mas essa nossa conversa só vale a pena ser mantida se o senhor partilhar do meu sentimento, da minha premissa. É que apesar de eu ser um simples cidadão, o senhor é uma autoridade do Estado,
nós vamos ter uma conversa no mesmo nível de cidadania. Se o senhor achar que essa minha premissa tem alguma razão de ser, a gente conversa. Se não, eu lhe agradeço a gentileza de estar comigo até agora e eu vou embora. Ele disse, não, perfeitamente. Vamos conversar. E a conversa se processou assim. Eu até falei durante 1h e 15 minutos mais ou menos, e ele com o cigarro na mão. Quando eu terminei, ele ainda perguntou, o senhor quer dizer mais alguma coisa? Ele disse, olha, eu sou um fumante compulsivo. Ele disse, o senhor falou de 1h e 15 minutos, e eu não interrompi para nada. Sequer dobrei o meu dorso para pegar o isqueiro, de tal sorte eu estava concentrado na sua exposição. Eu queria lhe pedir a recíproca, queria que o senhor me escutasse também até o fim. E assim eu fiz, escutei o que ele disse até o fim. E em essência ele disse, nada tenho contra o senhor, apenas eu represento um corpo de ideias, e neste contexto, o senhor representa outro corpo de ideias, e nós estamos em campos opostos. Isso em linguagem militar significa dizer que nós somos inimigos, e que aqui estamos, apesar disso, conversando cordialmente. Eu quero lhe contar isso para dizer, um bocado de gente que hoje está aí dizendo coisas que não sabe o que é que diz. A esquerda mais atrasada do mundo é a brasileira de esquerda, sou eu e continuo de esquerda. Esquerda que patrocina interesses de bandidos, de ladrões, de assaltantes do erário, isso não é esquerda em canto nenhum do mundo. Estou fazendo esse registro com essa ênfase para fazer desse depoimento também um instrumento de educação política para a juventude do nosso tempo. As relações com então o governador Antônio Carlos Magalhães sempre foram muito boas. O que aconteceu que causou o rompimento? Não conheço em nenhuma sociedade pessoas que se tenham transformado, a menos que tenham herdado inimizade de família. Geralmente os adversários, eles nascem de pessoas que se davam bem. Esse é o princípio, né? Marido e mulher só se separam porque um dia viveram unidos e assim por diante. Simplesmente a causa foi o fato de que a tribuna, sob meu comando, não aceitou se submeter às vontades de Sua Excelência. E eu deixei isso muito claro a ele no encontro que tivemos, o último, em 1981, numa quinta-feira. Eu sei que é quinta-feira que eu saí do Rotary Club, e Luiz Eduardo Magalhães, um dia era deputado estadual, me chamou um dia e disse, Joaci, olha, meu pai briga com tanta gente, eu não queria que ele brigasse com você. Quando surgiu o mal-estar, converse comigo. Aí surgiu o mal-estar. O mal-estar qual foi? Eu sou empresário. Chegava lá a prefeitura não tem nada a ver com o governo do estado. Toda a repartição estava lá. Qualquer medida, a mais trivial, que qualquer cidadão poderia ter a resposta daquele órgão, estava lá. Esse assunto aqui seu, só o governador decide, só o governador decide, só o governador decide. No Banco do Estado da Bahia, só o governador decide, nas repartições, só o governador. Eu achei que aquilo era uma medida de querer me cercear. Digo, olha, isso não vai dar certo. Aí fomos lá na quinta-feira. E aí, chegamos lá, eu fui de camisa de esporte, de novo, camisa de esporte. Para fazer a autoridade baixar a bola. Para a autoridade baixar a bola. Fui num carrinho Fiat, pequeno, simples e tal. Aí cheguei lá, o Luiz Eduardo até disse, você não, você fica aí, fico aí. Conversamos ali, etc. Ele até me disse que no dia anterior tinha determinado a prisão administrativa de Mamed Paz Mendonça, porque uma senhora da sociedade baiana teria feito a denúncia de que Mamed tinha tirado das prateleiras o leite ninho das crianças para com isso elevar o preço. O Mamed foi o sujeito mais beneficiador da economia baiana que eu tenho memória. Mas, como era um capitalista, um cara que começou pobre, cresceu, etc., havia um preconceito contra ele. Ele barateou e muitas vezes o preço, inclusive em cima das feiras, feira de água de meninos e tudo mais, né?
Aí, mas havia aquele preconceito que sempre há nos países subdesenvolvidos com quem produz. Ele aí disse, eu fui lá e tal, aí a polícia da Secretaria Fiscal foi lá, mas não achou nada, era falsa a denúncia. Ele aí comentou, foi uma pena, porque valeria, se eu prendo ele, isso iria me dar muitos pontos de popularidade. Eu digo, olha, eu queria só lhe dizer uma coisa, considero o Mohamed uma pessoa respeitável e que deve ser valorizada sob todos os aspectos. Quero lhe informar que se você o prender, eu irei imediatamente me colocar na prisão solidário com ele. Luiz Eduardo até disse, mas Joaci, compreenda, uma prisão daria popularidade, uma popularidade imoral, Eduardo, isso não tem sentido, uma média é um cara que faz o bem. Bom, terminou essa reunião, ele disse, você me dá carona para o centro administrativo? Digo, claro, com o maior prazer. Eu fui no meu Fiat, a segurança dele, uma parte à frente, isso em 81, portanto, puta que pariu, 38 anos. 38 anos. Minha idade. É a sua idade. Ele, uma parte à frente, a outra parte atrás, eu dirigindo o carro, né? E até um episódio que eu tinha mencionado a ele que tinha mandado colocar o nome da minha mulher apontado, porque era aval de um título lá no Banco de Desenvolvimento do Estado, cujo presidente era meu amigo Jorge Lins Freire. Ele virou e daquele jeitão dele, se esse canalha desse Jorge Lins Freire é que mandou fazer isso, eu não vi nada, eu deixei para lá. E fui. Quando chegamos no centro administrativo, onde hoje é a Secretaria da Educação, que ali era a governadoria, ele disse, espere um pouco, estava lá todo aquele aparato para receber o governador, espere um pouco. Eu esperei, isso, umas 2h30, 3 horas da tarde. Aí aquela coisa, aquele ritual, né? Papá e tal, o governador, etc, etc. Ele falou alguma coisa ao comandante e seguiu, o comandante veio em minha direção. Chegou o Júnior e me disse, doutor Joaci, o senhor poderia saltar? Eu até pensei, vou ser preso. Deve ser, eu pensei. O senhor poderia me dizer, claro, bora. Chegou lá, na frente daquela banda, aquele troço todo, etc. Eu me sentindo meio ridículo, mas fiquei lá, de camisa esporte, etc. E a guarda me prestando homenagem. Aquele jeitão dele, quando ele queria agradar. Apesar disso, foi a última vez que nós nos encontramos, salvo, pouco menos depois, na inauguração do Jockey Club, quando o Newton, que era o presidente lá do Jockey Club, estava presente, né? A gente conversou uns 5 minutos e a partir daí veio no ano seguinte a eleição, que eu apoiei Roberto Santos, ele apoiou o Clérisco Andrade. Clérisco Andrade morreu no dia 1º de outubro de 1982 e aí foi lançado o nome de João Duval Carneiro. O voto era vinculado, apesar de João Duval Carneiro ser um político de muita aceitação popular, mas com o voto vinculado no Nordeste, só alguém que eu conheço poderia ganhar a eleição contra o sistema que seria Jesus Cristo. Então, a partir daí, nos separamos e quando eu fui para a Constituinte, ele era ministro, eu o denunciei por várias questões, inclusive a NEC do Brasil, e tive com ele um entreveiro cara a cara, né, durante a Constituinte, em que eu disse a ele palavras muito pesadas que foram todas elas gravadas, inclusive pelas televisões do Brasil, que hoje já fazem parte da história. É possível relembrar do A Fé com o Jornal à Tarde em função da divulgação da morte de Plínio Moscoso? Foi um fato importante. Houve uma coisa interessante. Por coincidência, a última foto em black tie do Plínio com a Leninha, eu apareci na foto. Poucos meses antes, na casa de Humberto Castro, uma recepção que ele deu, que era irmão de Almano Castro. Essa altura eu já era o titular da tribuna, o proprietário maior, etc., embora, por uma questão de lealdade, etc., eu atribuísse a Almano, que estava claudicante, ainda vivo, o comando do jornal. Mas eu já tinha o controle acionário. Aí, alguém disse ao jornalista que a morte dele tinha sido, o pessoal me consultou de bota lá. E aí a tribuna começou e deu a matéria, etc. 5 ou 6 dias depois,
à tarde botou uma nota na terceira página, dizendo sobre a morte do empresário Plínio Moscoso. Surgiram rumores de que poderia ter sido consequência de um crime, e à tarde, com a sua responsabilidade para os seus leitores, com a cautela que lhe é peculiar, não se dispôs a usar dessa inicial suspeita para fazer estardalhaço, como é próprio de uma imprensa nova, inexperiente, portanto fazendo uma alusão pesada. Eu mesmo redigi uma matéria de primeira página, usando um pensamento do Franklin Delano Roosevelt, que fala de quem prefere viver na sombra, na macieza das circunstâncias, sem enfrentar os desafios. Os americanos, ele não conhecia a expressão de um poeta de Sergipe que disse que a vantagem dos que caminham à frente é de que debaixo dos seus pés é que as borboletas levantam voo, né? Mas o fato é que eu desci o cacete e disse, e condenei a mediocridade, a conveniência, o servilismo e etc., compôs e tal. Aquilo criou um ambiente de grande tensão. E eu era rotariano. E Jorge Calmon, diretor da tarde, também era rotariano. E houve um encontro na casa de Luiz Viana Neto, um palacete que ele tem na federação, para tratar de outro assunto, entre pessoas da sociedade. E quando chegamos lá, Renato Novis, o caçula dos três Novises, Aristides Novis era o mais velho médico, o outro era Jorge Novis, médico, e o terceiro, o mais novo, que era o Renato Novis, engenheiro. Todos três eram meus colegas do Rotary Club. O Jorge era do Rotary Club, mas de outro clube, que não era o nosso. E eles disseram assim: Jorge Calmon chegou ali, lá, mas quando soube que você estava aqui, a reunião estava na beira da piscina. Ele se recusa a vir para cá, porque você está aqui. Eu digo, vou lá, o pessoal achou que eu ia chegar lá e bater Jorge, qualquer coisa. E aí ele estava lá, a senhora dele, outras pessoas, ele era o único varão naquela sala, as senhoras tinham ficado lá, os cavaleiros foram para a beira da piscina. Eu aí gritei cá de fora: meu caro Jorge Calmon. Ele se levantou. As palavras que eu proferi, duras, hoje, na tribuna da Bahia, o foram contra o jornal e sua estrutura. Nada, absolutamente nada, há contra a sua personalidade, que eu compreendo está muito acima e tem muito mais valor do que esse jornal. Quero aqui, perante todas as pessoas, que você me diga se isso é suficiente para que eu vá aí e lhe dê um abraço, ou se eu tenho que dizer algo mais. E parti na direção dele, ele veio, me deu um grande abraço, e aquilo selou em caráter definitivo a amizade que nos conduziu até a morte dele, quando ele fez 92 anos de idade. E o episódio com a tarde, como tudo na vida, terminou passando. Eu apenas fiquei em paz com a minha consciência, porque não tenho memória de jamais ter provocado uma pessoa. Desde menino, nunca. Eu nunca provoquei uma pessoa. Mas até hoje, eu nunca enjeitei uma parada. Consciência tranquila da sua passagem pela tribuna e a sua saída da linha de frente do jornal. Claro, eu fiquei na tribuna há muito tempo. A tribuna me trouxe muitas alegrias do ponto de vista das realizações pessoais, mas foi do ponto de vista dos meus interesses materiais uma verdadeira tragédia, né? Porque eu era uma empresa muito promissora, com grandes possibilidades de crescimento, e você num país atrasado como este país, né, em que a democracia é apenas uma expectativa, uma promessa, mas é um discurso vazio, né? Um país cheio de corrupção, de malandragem, né? De vigarice, de toda sorte, né? A prostituição das instituições brasileiras é uma coisa que a gente vê a cada passo, no Congresso Nacional, no Judiciário, no Executivo, portanto, e um povo que está tendo os governos que merece, né? Basta você olhar o mapa eleitoral do Brasil
e você verificar como esse povo, uma parcela substancial, vive a síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome em que você fica tão condicionado pelo seu algoz que você termina apoiando o seu algoz, aquele que o martiriza, né? Então, eu tive as alegrias de ordem pessoal, que foi uma etapa da minha vida, não me arrependo de maneira nenhuma, conquanto do ponto de vista material me tenha trazido problemas de toda sorte, a tal ponto que na minha briga com o Antônio Carlos Magalhães, houve um momento em que muitos advogados da Bahia viviam do repasto sobre a nossa propalada miséria, para não dizer de urubus sobre a nossa carniça, no particular. E isso me gerou momentos de conflito pessoal muito duros, inclusive com membros do judiciário. Episódios que são conhecidos pelas figuras mais experientes do judiciário da Bahia. A ponto de, como declarei em programas ao vivo, na televisão e até na rádio do Mário Kertz, eu me ter preparado para um desforço físico, pessoal e mortal com alguns desses protagonistas. Ao longo dessa história de 50 anos da Tribuna, muitas fases dela levaram e acompanharam ao processo de evolução da tecnologia, e hoje muito se fala sobre a ameaça dos jornais impressos. Há espaço para o jornal impresso no futuro, ou os jornais vão ter que se reinventar e levar sua credibilidade para a tecnologia e para a era digital? Olha, eu acho que a mídia impressa não vai desaparecer. Gente muito mais experiente do que eu, como Bill Gates, né? A Estrada do Futuro, no livro que ele escreveu, ele chegou a dizer, o livro já tem 20 anos, 20 e poucos anos, disse, olha, se você tem 50 anos, portanto um cara que hoje tem 70 anos, e tá a sua vida material resolvida, você pode até dizer que não vai mais se interar com os recursos da computação, só que você deixará de agregar muita qualidade à sua vida. Ele falou, do ponto de vista utilitário, você pode dispensar, mas do ponto de vista da qualidade da sua vida, não. Então, o que você nota é que houve uma mudança. No caso do Nordeste, é onde esse impacto vai ser menor. Porque o Nordeste brasileiro e a Bahia tem um dos mais baixos índices de leitura do mundo. Eu acompanhei isso desde lá atrás. Então, você não nota aqui na Bahia a perda, por exemplo, que os jornais do sul do país sofreram. Perda de 70%, 80%. Na Bahia houve perda, como houve em toda parte. Porque essa nova geração, ela vem impregnada do desejo de outros acessos aos meios de comunicação. Portanto, o que vai haver necessidade, e eu fico feliz que a Tribuna já esteja inserida nisso, é você corresponder às expectativas do público de hoje e de amanhã, dando-lhe um cardápio mais amplo. A mídia impressa, com a mídia audiovisual e, de um modo geral, com a valorização também da mídia eletrônica. A convergência de mídias e a busca e o fortalecimento da credibilidade. É um erro o presidente Jair Bolsonaro tentar asfixiar os jornais impressos ao baixar uma medida provisória que quebra a regra de obrigatoriedade de publicação de editais, que é o que mantém majoritariamente os jornais brasileiros? Olha, eu acho que facilitar a vida do sistema produtivo nacional é um bem muito alto que deve ser preservado. Se essa valorização implica na criação de dificuldades de outras áreas, você não tem como fugir da escolha de parâmetros. No caso do Bolsonaro, a motivação dele foi de dar sequência a uma briga fundamental que o levou à presidência. Não há
precedente na história da humanidade de alguém que tenha sido eleito como ele o foi. Sem um partido, sem recursos materiais, sem alianças e mais sem apoio de mídia e mais do que isso, arrostando os maiores meios de comunicação do país, a maior rede de televisão, a maior revista, os maiores jornais impressos. Então, o que existe no Brasil, eu digo sempre isso, né? Eu não misturo as coisas que eu vejo com o que eu desejo. Bolsonaro é um momento, existe, e aí eu posso citar Aristóteles, posso citar Hegel, posso citar o próprio Marx, todos eles estão de acordo. O próprio Marx disse, na sociedade você tem a tese, que é a posição dominante, que gera uma antítese, da qual resulta uma síntese. Ele achou que o comunismo seria a síntese final. Ficou claro que não é assim. Esta síntese que ele achou de síntese se transformou numa nova tese, que geraria uma nova antítese, que resultaria numa síntese, que viraria uma tese, e assim por diante. Então existe uma regra da física newtoniana que se aplica à dinâmica social. A toda ação corresponde uma reação igual e de sentido diametralmente oposto. É a tese e a antítese, que resulta na síntese. O PT, e essa dominação do PT no Brasil, foi a tese. A antítese ela tem que ser exagerada também, é da sua natureza. Os eleitores que votaram em Bolsonaro não são bolsonaristas, eles eram antipetistas. É isso que as pessoas não querem entender, né? E aí houve a colisão. Tanto que hoje, sabe-se que os 10 milhões de votos de vantagem do Bolsonaro, uma parte substancial proveio da esquerda esclarecida, que percebeu que sua vinculação à roubalheira do PT, MDB e etc., seria um comprometimento definitivo da esquerda. Então, com uma visão de longo prazo, disse, vamos votar em Bolsonaro para derrotar esse povo. E Bolsonaro ganhou a eleição. O futuro os brasileiros vão terminar encontrando uma síntese. Não posso dizer aqui agora exatamente qual é, que por sua vez vai se transformar numa nova tese. E assim a vida continua. Principal erro, principal acerto e a principal qualidade e defeito do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem uma qualidade que é interessante. O Jimmy Carter, ele ganhou uma eleição dos Estados Unidos, ele era completamente diferente do Bolsonaro, mas na substância ele era igual ao Bolsonaro. O substituto de Lyndon Johnson, o Ford, foi o candidato contra o Bolsonaro. E chegou lá no debate, se saiu melhor, tendo cometido o erro de que ele era o presidente, o outro era o plantador de amendoim. Isso não funciona em nenhum país do mundo, você querer dizer que o outro, o seu adversário, eu posso lhe citar aqui inúmeros exemplos, exerce uma atividade menor. A maioria dos eleitores exercem uma atividade menor. Isso é ruim. Mas chamou ele de plantador de amendoim, que de fato ele era. E na hora de se despedir, o Ford fez um discurso magnífico. Ele tinha 3 minutos para se despedir. Aí a palavra foi passada para o Jimmy Carter. Ele disse, eu não vou usar os 3 minutos. Eu vou até reconhecer que o meu adversário fez um discurso muito bonito. Eu vou só dizer uma coisa. E olhou para a televisão. Nunca eu mentirei para o povo americano. Ganhou a eleição. Depois fez a avaliação, ganhou a eleição. O Bolsonaro, ele tem essa qualidade. Ele fala demais, poderia falar menos. Mas ele não mente. Até agora você não viu ele mentir.
Não mente. Não é surpresa o que as pessoas estão vendo no dia a dia. Não, ele prometeu que ia ser assim, ele está se comportando exatamente como ele foi durante a campanha. E substantivamente, o governo que ele está fazendo nos 10 meses, isso eu posso discutir com qualquer um, substantivamente, foi o melhor governo que eu tenho memória na minha vida, foi o dele. Mas eu estou disposto a discutir com quem você quiser chamar de político, do pessoal da universidade, etc., que não é o caso aqui agora. Só que ele, Bolsonaro, ele fala tanta coisa fora de hora e desnecessariamente que ele termina atropelando a si próprio. Ele é o maior opositor de si mesmo. Portanto, eu tenho até, já escrevi sobre isso na própria tribuna, explorando aquele pensamento de Aristóteles, forma e conteúdo. O conteúdo é uma coisa, o médico que faz uma cirurgia que salva vidas é uma coisa. Só que nós estamos acostumados, nós precisamos dizer, demite esse médico, por quê? Mas ele não é um grande cirurgião, mas ele arrota durante as refeições, percebeu? Então, não tem nada que ver a qualidade do cirurgião com o seu mau comportamento. E a gente vê claramente todos os dias o próprio presidente criando crises que ele mesmo tropeça e ele mesmo tem dificuldade de sair. Ele cria as dificuldades para ele mesmo. A gente tem mais de 30 anos da Constituição brasileira, você foi inclusive um dos constituintes. Vê algum tipo de risco de ameaça à democracia? Eu só vejo aí um risco nesse momento, né? Se o Supremo Tribunal Federal não mudar a compostura latrinária de alguns dos seus membros. Não é possível que a Suprema Corte de um país se transforme, pela ação de alguns dos seus membros, no instrumento da inquietação popular e da insegurança geral. O Supremo é hoje a única ameaça que nós temos no Brasil à manutenção do nosso equilíbrio constitucional. Para finalizar, há 50 anos atrás era impossível prever o Brasil que a gente vive hoje. É possível a gente traçar uma visão de futuro para os próximos 10 anos? Acho que o Brasil, se mantiver o nível atual de educação, a Bahia, por exemplo, está em último lugar, em particular. O futuro dos baianos não é bom, é muito ruim o futuro dos baianos, né? Na sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade do conhecimento, há uma relação linear crescente entre nível de educação e prosperidade dos povos. O Brasil é a 8ª ou a 9ª economia mundial e em matéria de educação está no 80º lugar. Em matéria de segurança e de qualidade do ambiente para empresários, entre as 200 nações do mundo, o Brasil é o 153º. Portanto, o Brasil, ele não sabe o que quer. Não compreendemos no Brasil ainda que o poder público não cria riqueza. Só quem cria riqueza é o setor privado. O setor público, se cumprir o seu papel de arrecadar os impostos, aplicar na infraestrutura física e na infraestrutura social, sobretudo, e aí que vem a questão da renda. Porque dizer, melhorar a renda, como? Se você não distribuir educação, não vai melhorar a renda. É conversa fiada. Por que é que os negros no Brasil, a abolição foi apenas formal e material não foi? Porque os negros não colocaram até hoje como uma reivindicação essencial o acesso da negritude à educação de alta qualidade. Enquanto isso se mantiver, os pobres, de um modo geral, serão instrumentos de manipulação de quem estiver no poder. Os pobres da Bahia, por exemplo, estiveram sob o domínio do PFL. Para citar um caso de Antônio Carlos Magalhães. Saiu Antônio Carlos Magalhães, veio do PT e está hoje sob o domínio do PT. Esteve Jacques Wagner e de Rui Costa. É possível que saia da mão deles para Bolsonaro, que passou a ter o comando do Bolsa Família. O que é que vai haver? Muda o poder para lá e para cá e os pobres continuam lenhados. Porque não há como você distribuir renda na sociedade do conhecimento se você não distribuir educação. Por isso que Anísio Teixeira
é uma personalidade cada vez mais atual no Brasil. A coisa mais premente desse país é você investir, dando acesso à educação de alta qualidade aos segmentos pobres da educação. E no plano da saúde, é acesso a saneamento básico. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, metade da sua população não tem saneamento básico. A média de vida dos que não têm saneamento básico é de 54 anos. A média de vida dos que têm acesso a saneamento básico é de 79 anos. É muito difícil você compreender um país em que o governo federal, como aconteceu até recentemente emprestou bilhões de reais a países bolivarianos com recurso do BNDES, quando você poderia ter aplicado esses recursos na infraestrutura para dar acesso a saneamento básico à população do Brasil, que sem acesso a isso é vítima de doenças de toda sorte, né? De dor de barriga, diarreia e verminose e tudo mais que reduz o tempo e a qualidade de vida das pessoas. Vamos fazer um baixo pronto rápido para a gente fechar. O que te faz rir? O que te faz sorrir? Em primeiro lugar, o que me faz sorrir é que eu sei que a minha vida é curta, por mais longa que ela seja, ela já está acima da média brasileira, de um lado, e que os meus fracassos e minhas eventuais conquistas, nada disso me muda o prumo da conduta, porque eu sei que cada um de nós, sei lá quem for, haverá de ter momentos de triunfo e haverá de ter momentos de fracasso. E como disse Goethe, e aqui o Jorge Luis Borges repetiu, devemos tratar os dois, tanto o triunfo como o fracasso, como impostores, porque ambos tendem a nos puxar para baixo desnecessariamente ou nos fazer arrogantes, nos tirando do prumo que deve ser o custo da nossa vida. O que te deixa triste e pode te fazer chorar ou te faz chorar? Não, eu lhe confesso que nada em tese me faz triste, especial, me faz alegre. A coisa que me faz mais alegre é a qualidade da minha família e dos meus amigos e do ambiente em que eu vivo. A coisa que me faz mais triste é a gente ver que há, no Brasil de um modo geral, no mundo de um modo geral, no Brasil em especial e mais acentuadamente na Bahia, uma quantidade muito grande de pessoas que vivem privações inteiramente desnecessárias e que são menos o resultado do nosso egoísmo e muito mais consequência da nossa burrice gerencial. Um sonho. Eu acho que o meu maior sonho seria ver a educação transformada como a prioridade máxima da população brasileira. Como aconteceu com a China e modificou a realidade do país? A China foi pelo mecanismo da força, né? Porque a China não é um regime socialista. A China é um regime fascista. As pessoas, ela foi socialista com Mao Tse-tung, agora ela é fascista, né? E pela força, né? Não só a China você tem outros modelos melhores. Você tem a Finlândia, que era o Nordeste há 40 anos atrás, o Nordeste da Escandinávia. Você tem Singapura, uma ilha pequena, né, que é uma poder. Você tem a Coreia do Sul, né? Você tem o próprio Chile aqui na América do Sul, né? Ou seja, cada lugar para onde você veja e observe que a educação foi encarada como a primeira das prioridades, houve transformações profundas na qualidade da vida da população. Joaci, quero lhe agradecer. Prazer meu. Por me receber aqui. Adoraria. Mas alguém tem que dirigir. Não, se quiser, será um prazer. Obrigado. Papo bom.